Olá, pessoal! Então vamos hoje fazer alguns exercícios sobre a parte de eletricidade, circuitos elétricos e alguns componentes elétricos também para a gente estar entendendo como eles funcionam e como a gente resolve isso no Enem. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para apresentar o primeiro exercício aí, então, para a gente. Então, vamos lá. Esse é do Enem 2020, pessoal, bem recente aí, aonde teve um exercício com um equipamento de medição. Então, o exercício diz o seguinte: em 2020, uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal de 60 amperes-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga e que se estabelece mesmo com dispositivos elétricos desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Então, qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então, o exercício desse Enem traz as seguintes alternativas. Letra A, o circuito ligado desta maneira, em paralelo com o circuito do veículo. O amperímetro, só para ressaltar, lembrando que é o dispositivo que mede a corrente elétrica dos equipamentos, dos circuitos elétricos. Segunda situação, pessoal, a gente tem aqui um circuito do veículo com um amperímetro e ele está ligado em série, ou seja, o circuito vai passar pelo amperímetro e depois vai ir para o circuito do veículo. Terceira alternativa aí, a gente tem novamente o amperímetro ligado em paralelo com o circuito. Na letra D, o amperímetro está ligado em série com o circuito do veículo. E na letra E, o amperímetro está ligado novamente em paralelo com o circuito do veículo. Então, essas 5 situações a gente tem, observando aí que cada uma delas traz uma medida aí no visor do amperímetro. A primeira traz 0,5 amperes, a segunda traz 0,5 amperes, a terceira 2,5 amperes, a quarta 12 amperes e a quinta 12 amperes também. Então, ou seja, não é só a forma de ligar, pessoal, mas também a leitura que está fazendo este dispositivo. Então, vamos ali para o quadro para a gente ver como resolve este exercício aí. Muito bem, então, aqui eu tenho os esboços do que eu tinha ali nas alternativas no slide. Então, letra A, a gente tem o amperímetro mostrando 0,5 amperes ligado em paralelo. Letra B, a gente tem o circuito ligado em série, com o amperímetro também mostrando 0,5 amperes. Aqui, letra C, circuito em paralelo do amperímetro com o circuito do veículo, marcando 2,5 amperes. Letra D, circuito ligado em série com o amperímetro, mostrando 12 amperes. E na letra E, circuito do veículo ligado em paralelo, agora na parte de cima, com 12 amperes. Então vamos lá. Primeira ideia de marcação. Da marcação aqui, a colocação do equipamento de medição no circuito. Pessoal, eu tenho 2 principais equipamentos de medição. O amperímetro, que é esse que a gente tem aqui nesse exercício, e o voltímetro. Amperímetro mede os amperes, a corrente elétrica. Voltímetro, ele vai medir a tensão, a diferença de potencial. Então, é nisso que vocês têm que lembrar. O amperímetro, a corrente tem que passar por ele, né, para fazer a medição. Lembrem lá no circuito que vocês viram, a corrente, quando tem um circuito em paralelo, o que vai acontecer com ela? Se eu tenho um circuito paralelo, a corrente, uma parte da corrente vai nesse circuito
e outra parte vem para esse. Vamos colocar aqui I1 e I2. Se ele quer fazer a medição da corrente para ver se tem uma corrente de fuga, o que vai acontecer? Se eu ligar assim, só uma parte da corrente vai passar pelo meu amperímetro. Então, não vai ser útil, não vai medir o que eu quero, toda a corrente que está passando no circuito. Então, letra A, letra C, ó, letra C também está em paralelo, pessoal. A corrente, uma parte vai subir, vamos colocar aí e outra parte vai descer aqui para vir para o amperímetro. E a letra D, a corrente vai subir, uma parte vem aqui, I1, e outra parte vem para o circuito, o I2. Enfim, então, ela vai se dividir. Então, todas essas alternativas, letra A, letra B e letra C, eu já descarto. Então, essas três já não fazem parte das alternativas. Sobraram duas, letra B e letra D. Só então, recapitulando dos equipamentos, o amperímetro tem que ligar ele em série. A corrente vai vir aqui. Deixa eu pegar uma outra cor de canetão. A corrente vai sair daqui, vai passar pelo equipamento e vai subir aqui, vai lá para o circuito. Todas essas aqui são a mesma corrente, que sai da bateria, sobe e desce. Mesma coisa aqui, ela vai subir, passa pelo circuito e sobe para o circuito aí do veículo. Passa pelo amperímetro e sobe para o circuito do veículo. Então, sobrou essas duas alternativas, letra B e letra C. O que tem de diferente entre elas? A corrente que está medindo, aqui 0,5 e lá 12 amperes. Então, vamos lá fazer agora os cálculos para eu saber se é a alternativa B ou a alternativa D a correta nesse exercício. Então, botei antes aqui para vocês o exercício novamente para fazer aquela leitura e observar os dados que o exercício nos informa. Então, que dados que ele nos forneceu? Dados do exercício. A carga, que é a quantidade de carga, no caso representado pela letra Q nas equações, que é de 60 amperes hora. A quantidade de carga no sistema internacional, a gente viu que é Coulomb, representado pela letra C. Mas o exercício não pede sistema internacional ou não. Então eu não preciso fazer essa conversão. Eu posso trabalhar com esse valor aqui. A quantidade de carga, que é a corrente vezes o tempo. E ele me dá esse tempo, que são 5 dias. Mas agora lembrem lá das nossas aulinhas aí que eu tenho que trabalhar sempre na mesma proporção. Não posso trabalhar com ampere hora e dias. Então eu tenho que fazer uma conversão. Que conversão que eu vou fazer? Transformar esses 5 dias em horas. 5 dias. 5 dias é igual a X horas. Um dia igual a 24 horas. Bem simplesinho, né? Faço a multiplicação cruzada, regrinha de 3 aí. Então, vou ter X igual a 5 vezes 24. X é igual a 120 horas. Então, aqui é o tempo que eu vou ter de uso então dessa bateria, que o exercício diz que ele ficou 5 dias, a bateria ficou no carro e já descarregou. Então, o tempo aí eu já tenho. Agora eu vou aqui para minha corrente. Por que eu tenho que saber a corrente? Porque ele quer saber a leitura que o amperímetro vai fazer. O amperímetro lê a corrente. Então, a minha corrente representada pela letra I, é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. Eu tenho a quantidade de carga? Tenho sim, né, pessoal? 60 amperes hora. Tenho tempo? Tenho. 5 dias, que eu converti para horas, que é 120.
Então, a corrente vai ser igual à quantidade de cargas, que é 60 ampere-hora dividido por 120 hora. Pessoal, eu não preciso colocar as unidades quando eu vou fazer os cálculos, mas só para curiosidade aqui eu tenho ampere-hora dividido por hora. Então, hora com hora vai cortar, vai sobrar unidade de carga elétrica, desculpa, de corrente elétrica, que é o ampere. Então, minha corrente elétrica vai ser igual a alguma quantidade em ampere, que foi a unidade que sobrou. Corto o zero em cima com o zero embaixo, 6 dividido por 12 vai ser 0,5 amperes. Tem alguma alternativa que tenha o 0,5 amperes para saber se eu fiz certo essa conta? Tenho sim, que é a letra B. Então, letra B é a alternativa correta nesse exercício. Então, só recapitulando o que a gente fez. Primeiro, a gente determinou como o amperímetro estava ligado. Não posso ligar um amperímetro em paralelo. Quando eu vou ligar em paralelo, eu uso o voltímetro para saber a tensão, porque num circuito em paralelo, a tensão é igual nos dois pontos. Então, qualquer ponto que eu pegar ligando um voltímetro em paralelo, ele vai dar a tensão do circuito. Agora, o amperímetro, que é o que a gente tinha aqui, ele tem que ser ligado em série para a corrente passar por ele, por toda a corrente passar pelo amperímetro e ir para o circuito. Então, primeira coisa, determinei que eu tenho as alternativas podem ser as que o amperímetro está ligado em série. Determinei, sobraram alternativas A e B. Aí eu fui lá no exercício e tirei os dados que o exercício me fornece. A carga nominal lá da bateria, que é 60 amperes hora, e o tempo, que são 5 dias. Transformei os dias em horas, porque eu tenho que trabalhar sempre na mesma proporção. Não posso trabalhar com dias e horas, esses valores em unidades diferentes. Converti tudo para horas. Utilizei as horas aqui e descobri a carga, o que o amperímetro estava lendo, que era a corrente elétrica. Então, descobri a corrente elétrica, utilizei a carga pelo tempo, 60 dividido por 120, 0,5 amperes. A alternativa correta é a letra B. Certo, pessoal? Então, um exercício já está prontinho. Vamos para o próximo agora. Certinho, então, pessoal. Resolvido esse primeiro exercício, onde o nosso resultado deu 0,5 amperes com o amperímetro ligado em série com o circuito do veículo. Alternativa B, certo? Então, agora vamos para o próximo exercício, também na parte de circuitos elétricos. Então, a gente tem o seguinte exercício lá do Enem de 2018. Todos os smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, nós temos as alternativas. Letra A, 1,3 kΩ. Letra B, 4 kΩ. Letra C, 6 kΩ. Letra D, 6,7 kΩ. E letra E, 12 kΩ. E aí, ali do lado, a gente tem um circuito onde temos 4 resistores ligados de formas paralelas ou série, conforme for a ligação feita por este toque, né, pessoal? E aí a gente tem o ponto A no meio do circuito e o ponto B lá na parte de baixo do circuito. Todos os resistores com 4 kΩ. Então, ele quer saber a resistência total, a resistência equivalente do circuito quando a gente fecha o circuito aí no ponto A. Então, vamos novamente ali para o quadro para resolver este exercício agora, pessoal. Temos aqui, então, o esboço do exercício
que eu passei ali no slide, pessoal. Então, aqui eu tenho a minha fonte, né? Onde ela vai ter uma determinada tensão, que eu não sei, não me faz necessário agora para esse exercício. E ela vai ter uma corrente que circula este circuito. Nesse caso ainda não tem, porque está todo aberto o meu circuito. Então, o que o exercício pediu para nós? Ele quer saber quando a gente fechar aqui, ó, fechar no ponto A, o que vai acontecer com o meu circuito, pessoal? O que vai acontecer? Qual que vai ser a resistência total do meu circuito quando eu fechar aqui? Se eu fecho aqui, a corrente que está vindo lá, ela vai pegar nesse ponto e vai se dividir. Vamos colocar aqui a corrente 1 e a corrente 2. E 2. Esta corrente 1 vem, passa aqui pelo resistor, e 1, e volta aqui neste circuito aqui, ó, se juntando com I2. Por que ela não segue aqui, ó? Porque aqui está aberto, pessoal. Então, ela vai voltar, vão se juntar e formar e novamente a corrente que saiu lá do circuito, lá da fonte inicial. E aí ela passa por esse resistor e volta lá para nossa fonte. Então, para minha resistência equivalente, eu preciso saber o que, pessoal? Essas duas resistências e esta terceira resistência aqui. Então, esses três resistores aí que fazem parte do meu circuito, quando eu fecho no ponto A. Então, esse resistor aqui vai ficar ali, por enquanto, sem ser utilizado nessa questão. Depois, em outras questões aí, pode ser que ele apareça. Mas hoje, nessa questão, eu só vou precisar desses três resistores aí. Então, vamos lá. Primeiramente, se a corrente se dividiu nesses dois pontos, aqui eu tenho um circuito em paralelo. E aqui elas se uniram e passou toda a corrente por este ponto aqui. Então, isso aqui vai estar em série. Muito bem. Então, este resistor aqui está em série com esses dois aqui. E esse está em paralelo um com o outro. Então, muito bem. Primeiro, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro eu vou calcular este paralelo aqui para depois juntar ele com aquele em série. Então, vamos lá. Resistência equivalente vai ser igual. Lembrem, eu tenho dois resistores, então eu posso fazer vezes R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Certo, pessoal? Então, R1 vezes produto pela soma, a gente diz, para ficar mais fácil, mas é R1 vezes R2, R1 mais R2. Quem que é R1 e quem que é R2? Tanto faz, os dois têm o mesmo valor, mesmo que não tivesse, eu ia estar somando os dois, eu posso dizer que esse daqui é 1 e esse aqui é o 2. E vai sobrar esse aqui como 3 para o restante do cálculo. Então vamos lá. Resistência equivalente. Vou também colocar como resistência equivalente 1, porque vai ter a resistência equivalente total, né, pessoal? Vai ser então o produto, que vai ser 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4. Resistência equivalente 1 é igual a 4 vezes 4, 16, dividido por 4 mais 4, que é 8. 16 dividido por 8, a gente sabe que é minha resistência equivalente 1 é igual a 2 kΩ. Professor, mas por que você não colocou o 4.000 aí que representa o quilo, né? Que quilo é igual a 10 na 3. 10 na 3 é 1.000 vezes 4, 4.000. Porque está todos na mesma proporção. Então, eu calculando o 4 aí, só os 4 aí, tá tranquilo, pessoal. Se eles tivessem proporções diferentes, aí sim, seria melhor eu estar tirando esse quilo e colocando um vezes 10 na 3, ou
colocando 4.000. Mas como tá todos eles na mesma proporção, então eu utilizo só os valores sem o K, sem o ohm, e aí no final eu junto tudo. Muito bem, turma. Então, deu aí a minha resistência equivalente 1. Eu preciso saber a resistência equivalente total do meu circuito, que vai ser então resistência equivalente total é igual, então, resistência equivalente 1 vezes resistência 3 dividido por resistência equivalente 1 mais resistência 3. Certo, pessoal? É isso aqui que eu tenho que fazer? Não! Por que não, pessoal? Porque ele está em série. Série eu não preciso fazer essa conta toda complicada. Para um circuito em série, eu pego a minha resistência equivalente, vai ser igual a soma entre elas. Então vai ser igual, resistência equivalente total, né, pessoal? Resistência equivalente 1, que foi a que eu descobri aqui, mais resistência equivalente, só R3, né? Que é o terceiro resistor lá. Então, resistência equivalente total vai ser igual resistência equivalente 1, que eu descobri que são 2 kΩ, mais o R3, que são 4 kΩ. R equivalente total, então, vai ser 6 kΩ. Alternativa C. Certinho, pessoal? Vamos lá fazer uma revisão aí do que a gente fez. Pegou o esboço aqui e viu por aonde quais os resistores que vão fazer parte do meu circuito quando eu fecho o ponto A. Eu fiz essas correntes aí para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar esse circuito a partir do momento que a gente fecha o ponto A. Então, que vão fazer parte do circuito quando eu fecho em A aqui, são esses dois resistores e esse terceiro resistor aqui. O quarto aqui, como ele está aberto nesse ponto, a corrente não vai passar por ele não vai fazer parte do meu circuito total. Então, ele fica de lado nesses nossos cálculos. Vou ver os dados, então. Eu tenho um circuito em paralelo nesse ponto que está em série com esse aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho dois nós, né? Que a gente chama onde que a corrente vai se dividir. Aqui ela se divide e aqui ela volta a se unir. E aí toda a corrente vai passar por esse resistor aqui. Então, paralelo e série com os dois em paralelo. Então, primeiro eu tenho que saber a resistência equivalente nesse ponto. Depois que eu descubro a resistência equivalente naquele ponto, eu posso fazer um esboço aqui, ó, só para vocês entenderem como que fica o meu circuito. Aqui eu tenho o resistor. Tá bem pequenininho aqui, mas acho que dá para entender, ó. Esses dois resistores aqui viraram esse resistor aqui, que é a minha resistência equivalente 1, que está ligada em série com o resistor de baixo. Este aqui é esse resistor ali que não faz parte do circuito, então eu elimino ele. Ó, eu tenho esse, deixa eu apagar aqui, só para tirar um pouco. Fazer de novo. Então tem um resistor aqui, que é a resistência equivalente 1, que eu descobri nessa conta. Em série, tem um Szinho aqui, ó, em série, porque toda a corrente que sai daqui vai passar pelos dois e vai voltar aqui. Então, eles estão em série, aí eu faço a conta lá de resistência equivalente em série. Então, primeiro eu calculo em paralelo, descubro a primeira resistência equivalente e utilizo lá na conta da resistência equivalente total, que é 6 kΩ, alternativa C. Então, hoje vamos ficar com esses dois exercícios aí. Muito obrigado por participarem e espero que tenha ajudado vocês. Até mais!